Bom dia, bom dia, bom dia, pessoal. Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Seguinte, começando. Amém. Obrigado. Livro novo pra gente. Nosso primeiro assunto vai ser falar de congruência. Pessoal, primeira coisa que eu quero estabelecer aqui na nossa congruência é o que significa a palavra congruência. Na matemática, pessoal, a palavra congruência é um grande sinônimo da palavra igual. Então, toda vez que vocês lerem congruência, vocês vão tentar trocar por igual para facilitar o compreendimento de vocês, tudo bem? Congruência igual, congruência igual. Então, se eu estou falando de congruência, estou falando de coisas iguais, mas o que é igual? Qualquer coisa, pessoal. A gente vai trabalhar isso aqui na área de geometria, então eu vou estar falando de figuras planas, falando de polígonos, triângulos e por aí vai, tudo bem? Até poliedros podem ser congruentes também, poliedros, coisas 3D e tal. Mas a gente vai começar com coisa mais simples, a gente vai começar falando de polígonos. Pessoal, como que eu vou saber se dois polígonos são congruentes? Congruente significa igual. Então, vamos começar escrevendo isso aqui. Congruência significa igual. Congruência é sinônimo de igualdade. Então, pessoal, se eu falo que duas figuras são congruentes, as figuras são iguais. Mas o que tem que ser igual nas figuras? Tudo. Tudo na figura tem que ser igual. Então, se eu falar que esse polígono é igual a esse polígono, o que quer dizer? Que eles são idênticos. Vamos ver um exemplo aqui. Vou escrever dois polígonos. Polígono A, B, C, D. E vou escrever o símbolo de congruência. Qual que é o símbolo de congruência, pessoal? Para que vocês peguem isso, porque em várias questões vai ter o símbolo. Não vai estar escrito que as figuras são congruentes. Vai ter esse símbolo aqui de congruência, que é um símbolo de igual com um tio em cima. Tá bom? Igual e um tiozinho em cima. O tio do A com tio. Esse é o símbolo de congruência. Então, a figura ABC é congruente à figura EFGH. Ok? Estou dando exemplo, estou escrevendo que as figuras são congruentes. Quais figuras? Vou desenhar aqui agora. Vou desenhar mais ou menos um paralelogramo. Vou tentar fazer um paralelogramo. Dois paralelogramas aqui, tá? Não, fazer paralelogramo não. Fazer duas figuras de tamanhos diferentes. Aqui e aqui é o A, aqui é o B, C. Vou fazer mais para cá. Pronto. Ok? Tentar fazer a mesma figura aqui agora. Não é tão fácil, né? Mas é a ideia. Ó. Acho que ficou até parecido. Aqui é o E, F, não, vou fazer até na mesma ordem. E, F, G, H. Pessoal, desenhei figuras, falei no meu enunciado, no meu exemplo, que elas são congruentes, que isso aqui é o símbolo de congruência. Então, o que nelas tem que ser igual? Pessoal, quando eu disser tudo, eu não estou exagerando. Tudo tem que ser igual. O segmento AB tem que ser igual ao segmento EF. AB e EF, eles têm que ter a mesma medida. O segmento BC tem que ser igual ao segmento FG. Esse segmento tem que ser igual a esse. O segmento GH tem que ser igual, vou fazer o contrário, fazer o CD, né? Segmento CD tem que ser igual ao segmento GH. Segmento DA tem que ser igual ao segmento HE. Tudo aqui tem que ser igual, pessoal. Todos esses segmentos têm que ter a mesma medida. Mas é só isso que tem que ter a mesma medida, pessoal? Não, porque eu falei que na figura tudo tem que ser igual. Quando eu disse tudo, eu não estou exagerando. Tudo, inclusive os ângulos da minha figura. Alfa, vou botar alfa 1, alfa 2, alfa 3 e alfa 4. Minha figura ficou meio pequena, então deixa eu botar coisas, deixa eu botar letras aqui. Acho que vai ser melhor. Pessoal, inclusive os ângulos têm que ser iguais. Vou falar os ângulos aqui. X, Y, Z e W. X, Y, Z e W. E aqui eu vou colocar M, N, O e P. Beleza? Pessoal, os ângulos também têm que ser iguais. Mas agora que é a parte importante. Quais ângulos vão ter que ser iguais? Pessoal, eu vou ter que fazer que os ângulos sejam iguais os que estiverem exatamente um em cima do outro, se eu pegar essa figura e encaixar ela na outra. Então eu não posso falar, por exemplo, que o ângulo M é igual ao ângulo Z aqui de baixo. Não pode, porque
Elas não estão encaixando, porque o EF encaixa aqui no AB certinho. Então, qual é o ângulo que vai encaixar certinho? O M com X. Então, o ângulo X tem que ser igual ao ângulo M. O ângulo Y tem que ser igual ao ângulo N. O ângulo Z tem que ser igual ao ângulo O. E o ângulo W tem que ser igual ao ângulo P. Cada ângulo encaixado certinho onde a figura foi encaixar. É isso que faz as figuras serem congruentes. Mas, pessoal, eu não preciso desenhar a figura exatamente na mesma posição. Eu posso desenhar as figuras espelhadas, um pouquinho tortas, e ainda assim fazer com que elas sejam congruentes. E vocês vão ter que identificar o que está, onde vai estar congruente o que com o que. Exemplo, só que vou fazer agora um exemplo com um triângulo para ficar um pouquinho mais fácil, tá? Olha só, exemplo. Vou falar que o triângulo ABC é congruente, símbolo de congruência, ao triângulo DEF. Eu já falei que é congruente, pessoal. E agora eu vou desenhar aqui esse triângulo. Fazer ele assim. 90 graus para ficar mais fácil. Fazer ele menor de um lado. 90 graus aqui para ficar fácil a gente ver. Fazer ele assim. Esse é o ABC. A, B, C. E o outro triângulo fazer ele assim. D, E, F. Pessoal, olha só. Eu falei que os triângulos são congruentes. Eles não parecem estar congruentes porque eles parecem que virou. Mas a figura estar virada não tem problema nenhuma na nossa conta no final, tudo bem? Não vai ter problema nenhum na nossa resolução. O que vai ser importante aqui a gente analisar? Saber quem vai estar congruente com quem. Essa é a parte chata. Como eu já falei para vocês que eu tinha feito em 90 graus, eu já vou marcar aqui 90 graus e olhando para essa figura é visível ver que aqui vai ser os 90 graus. Tudo bem? Então, esse ângulo que está aqui 90 tem que ser congruente com esse, então eles têm que ser iguais. A parte mais chata é identificar o restante dos ângulos. Mas não é um chato também que é impossível não. Olha só esse ângulo aqui. Ângulo do C, que eu vou chamar de alfa. A alfa aqui eu vou chamar de beta. Bom, aqui fica um pouquinho maior. Pessoal, eu preciso saber qual desses ângulos D ou F, aqui no ponto D e no ponto F, que vai ser alfa ou beta. Qual que vai ser o correspondente congruente desses ângulos. Eu não posso colocar aleatório alfa, beta, beta, alfa. Não dá. Não dá certo. Você vai ter que virar a sua figura e fazer ela encaixar certinho ali em cima com a sua mente. Olha aqui comigo essa figura. Se eu pegar ela aqui, do jeito que está, e rodar ela assim, ó, ela não encaixa aqui certinho? De novo, todo mundo comigo. Peguei aqui e girei, ó. Encaixou certinho. A gente vai visualizar onde cada ponto iria parar quando eu fizesse esse movimento. Esse ponto aqui do E, ó, ele vai parar aqui certinho em cima do B. Esse ponto do D, na hora que eu giro, ó, ele vai ficar certinho no ponto do C. Então, esse ângulozinho aqui é que vai ser quanto? O mesmo alfa daqui. E esse aqui é o que vai ser o mesmo beta daqui. E os lados que são iguais também são os mesmos, ó. Esse lado tem que ser igual a esse lado igual a esse, e esse lado igual a esse. Tudo bem, pessoal? Pegar a ideia da congruência? Congruência é isso aqui. É a gente visualizar as figuras iguais e saber trabalhar quando que elas vão ser congruentes, tudo bem? Mas e aí, pessoal? A gente só vai saber que elas são congruentes quando eu falar, ou quando a gente vê e coloca e medir, e colocar um em cima do outro certinho? Não, pessoal. A gente tem casos de congruência que são as condições mínimas que precisam acontecer para uma figura ser congruente sem a gente ter todas as informações dela. A gente vai ver disso agora. Tudo bem? Então, continuando ainda no tópico congruência, a gente vai ver condições mínimas para congruência. Condições mínimas para congruência. Para congruência. Pessoal, a gente vai falar nessa parte aqui única e exclusivamente de triângulos, porque essa é a parte mais importante, é a parte que a gente mais tem trabalhozinho para ver, tudo bem? Olha só comigo. Que se eu tiver dois triângulos, fazer dois triângulos aqui. Estou desenhando dois triângulos. Pessoal, eu fiz um bem maior que o outro, né? Dá para ver aí para vocês. Só que o que eu preciso para ter certeza, saber, para ter certeza
que esses triângulos são ou não são congruentes, que eles são ou não são iguais. Olha só comigo. Se eu falar aqui para vocês, vamos fazer de primeiro. Se eu falar aqui para vocês que esse lado mede 10, esse lado mede 8 e esse lado mede 15, eu estou dando as medidas aqui, tudo em centímetros, tá? 10 centímetros, 8 centímetros, 15 centímetros. E eu falar para vocês ainda, Maitê principalmente, que aqui mede 8, que aqui mede 10 e aqui mede 15, não importa se parecem diferentes. É para vocês seguirem o quê? O tamanho. O que eu escrevi. Se eu escrevi que aqui é 10, escrevi que esse aqui também é 10, os dois medem 10. Não importa quão menor esse aqui esteja em relação a esse. Vocês vão seguir o número que está escrito. Olha só. 10, 10, 10, 10, 10, 10. E aí, pessoal? Esses triângulos estão congruentes? Eu consigo ter certeza que eles estão congruentes? A resposta é sim, pessoal. Todos os lados da minha figura são iguais. Não foi isso que eu falei antes de apagar o quadro? Que o que a gente vai ter congruente? Ter tudo igual. Se os lados estão iguais, já tem uma implicação direta em um triângulo, isso aqui só vale para triângulo, tá? Que os ângulos também estão iguais. Eu consigo pegar essa figura e colocar ela exatamente em cima dessa. Então, pessoal, a condição mínima para congruência, a primeira que a gente vai ver, primeira condição mínima é todos os lados iguais. Todos os lados iguais. Ah, professor, mas fica muito fácil ter os lados. Se a gente tiver os lados, a gente vai saber se é tudo igual ou tudo não é igual. Sim, verdade, a gente vai saber. Por isso que o primeiro caso é o mais simples. Agora, se for apagar alguns lados aqui. Apagar, apagar, apagar aqui. Vou apagar aqui tudo e pegar outros valores. Agora, pessoal, se eu falar que aqui é 10, aqui é 7, aqui é 10 e aqui é 7. Pessoal, isso é o suficiente para eu falar que eles são congruentes, que eu consigo colocar esse aqui exatamente aqui? Sim ou não? Pensem aí. Resposta não, pessoal. Olha só, vou mostrar com meus dois pincéis aqui para vocês. Se eu tenho esses dois pincéis aqui, pá, coloquei eles para fechar um triângulo. E eu tenho essas distâncias aqui. Eu tenho que aqui eu falei que é 10, aqui é 7, certo? Aqui fecha um triângulo, olha quando eu fecho. Fechou o triângulo. Mas vocês concordam comigo que com esses pincéis, sem mudar o tamanho deles, eu posso fazer isso aqui? E mudar esse valor, olha só. Todo mundo consegue ver? Que quando eu mexo aqui, eu mudo o meu valor daqui de cima. Acho que todo mundo consegue ver isso bem, né? Eu posso só pegar e fazer isso aqui com o triângulo, ó. Que vai mudar o último valor. Então, pessoal, dois lados não são suficientes para garantir a congruência de um triângulo. Mas e aí? O que mais eu posso ter aqui que vai me garantir a congruência? Um ângulo. Um ângulo vai me garantir a congruência. Se eu falar que aqui é 90 e que aqui também é 90, pessoal, agora eu já travei a minha figura. Ó. Eu falei que aqui é 7, que aqui é 10 e que aqui no meio é 90 graus. Ou seja, eu não posso fazer essa movimentação. Essa movimentação aumenta ou diminui meu valor de grau. Então, se eu falei que aqui é 90, 7, 10, não tem jeito de ter outra figura. Então, ó, vão ser congruentes. Qual é o segundo caso de congruência, então? Dois lados iguais e um ângulo igual. Segundo caso, dois lados e um ângulo iguais. Dois lados e um ângulo iguais. Ok? Só que, pessoal, vamos agora dar uma voltada nisso aqui para não cair em nenhuma brincadeira, em nenhuma pegadinha. Todo mundo repara que eu coloquei o 90 no mesmo lugar nas duas figuras? Vamos tirar esse 90 aqui. Vamos supor que eu coloque que, na verdade, aqui é 30 graus e que aqui é 30 graus. E aí, pessoal? Congruentes ou não congruentes? Não congruentes, pessoal. Não dá pra gente afirmar que eles são congruentes desse jeito. Por quê? Eu não tenho como ter certeza se esse ângulo aqui vai bater com esse 30. Tudo bem? Na verdade, nem vai, porque teria que ser um triângulo isósceles e esse lado teria que ser igual a esse, né? A gente já viu esse conteúdo. Mas também não é importante, não vem ao caso agora. O que vocês vejam é, para esse caso de congruência valer, o que eu preciso? Dois lados e um ângulo iguais na mesma posição. Na mesma posição. Eu coloquei aqui dois lados e dois ângulos iguais. Só que esse último ângulo
não está na mesma posição. Esse, ó, vamos voltar aqui. Esse lado, não importa quanto que ele vale, tá? Eu vou falar que ele vale X. Não importa. Esse lado, vamos supor que ele também possa valer X, só para a gente testar se é congruente ou não. Eles não têm o mesmo valor, tá? Mas a gente vai colocando aqui só para testar se seria congruente ou não. Pessoal, com esse ângulo de 30 aqui entre o 10 e o X, para as figuras serem congruentes, que a gente falou no outro quadro, onde eu tenho apagado, esse ângulo entre o 10 e o X também teria que ser 30, que não é o caso dessa nossa questão. O 30 está aqui embaixo. Então a gente não consegue afirmar que esses triângulos são congruentes. Para serem congruentes, eles têm que estar onde? Na mesma posição. Então, vamos apagar esse 30 aqui, apagar isso aqui e apagar tudo. Pessoal, já vimos dois casos e está faltando só mais um. Olha só o que a gente já viu até agora. A gente já viu com todos os lados iguais, com dois lados e um ângulo igual. Acho que dá para entender mais ou menos como que é o próximo, né? Aqui eram 3 lados iguais e 0 ângulos, 2 lados iguais e um ângulo. O próximo que a gente vai querer ver é de um lado e 2 ângulos. Pessoal, se eu tiver um lado e 2 ângulos na minha figura, se eu tiver aqui medindo 10, um lado só, e tiver 2 ângulos, medindo 90 e medindo 30, medindo 90 e medindo 30. Não sei para que eu escrevi esse 90 aqui. E aí, pessoal? Isso aí é o suficiente para me garantir que esses triângulos vão ser congruentes? Sim ou não? Eu posso falar que não importa o valor daqui, nem o valor daqui. Esse e esse vão ter que ser igual desses dois? Sim ou não? Isso aqui já foi um pouquinho mais puxada, né? Mas, pessoal, estranhamente, ou não sei, tem gente que consegue pegar mais fácil, né? Isso garante pra gente que eles vão ser congruentes. Por quê? O que a gente está falando aqui é de uma medida específica, 10 e 10. E eu tô falando de uma inclinação para cá e de uma inclinação para cá. Pessoal, não tem como ficar diferente. Ó. Essa inclinação e essa aqui vão fazer esses triângulos andarem até certo ponto que eles vão se encontrar e não tem como esse valor mudar. Pensa comigo, você tem isso aqui. Você vai criar uma reta para cá, 90 graus. Se inclinou aqui de cima 30 graus. Elas vão se encontrar no mesmo lugar. Vai ser sempre essa mesma coisa. Sempre 90 para cá, sempre 30 para cá. O ponto que eles vão se encontrar é sempre, sei lá, aqui na ponta do meu dedo. Desse dedo. Sempre mais ou menos essa ponta. O triângulo não fica diferente, pessoal. Então, isso aqui também é um caso que garante pra gente que as figuras são congruentes. Terceiro caso. Um lado e 2 ângulos iguais. E pessoal, eu acho que aqui todo mundo já pegou comigo a ideia. Do mesmo jeito da questão anterior, se eu tirar esse 30 daqui e colocar aqui, eles vão ser congruentes? Não. Mas por que eles não vão ser congruentes? Olha bem, como dessa vez a gente já sabe 90 e 30, a gente sabe quanto que vai ser o último ângulo para fechar o triângulo, né? A gente sabe quanto que falta, porque a gente sabe que aqui dentro tem que dar 180. 90 com 30, 120, falta 60 para fechar. 90 com 30, 120, falta 60 para fechar. Só que esses ângulos não estão na mesma posição. Tem que estar na mesma posição. Então vamos voltar aqui e escrever na mesma posição. Na mesma posição. Ah, professor, mas por que não vai dar igual dessa vez? Olha só. 10 aqui inclinou 30 graus para cá. 10 aqui inclinou 60 graus. 60 graus é uma abertura um pouco maior, pessoal. Só pelo fato de ter 10 aqui inclinando 30 e ter 10 inclinando 60, não é o mesmo triângulo. Ah, professor, mas aqui embaixo tem 60. Tem. É aqui, só que, qual que é a diferença? Aqui não é o 10. Aqui não é o 10 nessa figura. Se aqui fosse o 10, daria certo. Olha só que maneiro a matemática é. Se eu tirar esse 10 aqui e colocar aqui. E aí, as figuras são semelhantes? São congruentes, pessoal? Sim. Olha que massa. Por que elas são congruentes, pessoal? 10 aqui. Perto do 10 tem o quê? 90 e 60. 10 aqui. Perto do 10 tem 90 e 60. É isso que garante pra gente que as figuras vão ser congruentes, pessoal. Elas têm que seguir essa relação de onde elas estiverem, na mesma posição que elas estiverem, você conseguir girar a figura, ó. Você gira essa figura, vamos ver como é que a gente ia girar ela para ela ficar igual. Eu teria que pegar ela daqui e fazer isso assim, ó. Quem consegue ver isso comigo? Se eu pegar essa figura do jeito que ela está aqui e fazer isso assim, nela. Aqui, ó. O 10 está aqui. Na hora que eu virar assim, o 10 vai ficar aqui. Está na mesma posição da outra.
O 60 está aqui. Na hora que eu virar, o 60 vai ficar aqui, na mesma posição da outra. O 90 está aqui, o 90 não muda, ó, tá quietinho. E o 30 está aqui, vai ficar aqui, na mesma posição. As figuras acabam sendo congruentes, pessoal. Tudo bem? Pegaram um lado e dois ângulos iguais, sempre na mesma posição. Quando eu digo na mesma posição, pessoal, eu quero dizer o mesmo referencial. Ela tem que estar sempre perto da mesma figura, que nem eu falei nesse último caso. Ó. O 10 está perto do 90 e do 60. 10 perto do 90 e do 60. Então, tá tudo certo. Se o 10 estivesse aqui, que nem estava antes, ele estaria perto do 30 e do 90. Esse 10 não está perto do 30 na outra figura. Por isso, nesse caso aqui, eles não são congruentes, mas se o 10 estiver aqui, são congruentes. Belezinha? Último caso, pessoal. Olha só. A gente já viu todos os lados, 2 lados, 1 lado. Tá faltando 0 lados e, no caso, 3 ângulos. E aí, pessoal? Se eu tiver esses 3 ângulos, é o suficiente para falar que esses triângulos são congruentes? Aqui eu peguei vocês. Não é o suficiente. Por quê? Pessoal, agora vamos olhar para o meu desenho. Esse triângulo está muito maior que esse, não tá? Pessoal, tem alguma coisa que me impede de fazer esse triângulo aqui ficar ainda maior ou esse triângulo ainda menor e não mudar os graus? Olha só, fazer um triângulo aqui maiorzão e falar que eles têm o mesmo grau, ó, aqui, e fazer aqui dentro um triângulo pequenininho. E ainda assim não mudar os graus dele. Não tem como, pessoal? Tem. Imagina dar um zoom na figura, ó, zoom, zoom. Os graus não mudam, mas o tamanho da figura muda. E para ser congruente, o que precisa? Ter tudo igual. Belezinha, pessoal? Então, para a gente ter certeza que as figuras são congruentes, a gente vai ter que olhar 3 casos. Todos os lados iguais, 2 lados iguais e um ângulo igual, ou um lado e 2 ângulos iguais. Tudo bem? Se qualquer uma dessas 3 coisas tiver na figura, porque a questão nem sempre vai falar para vocês que as figuras são congruentes. Às vezes ele vai dar 2 figuras e falar, diga se são congruentes. Como que você vai saber se são congruentes? Você vai olhar esses casos. E quais são os nomes desses casos, pessoal? A gente tem nomes bonitinhos para ele, para ficar mais fácil de decorar. O caso de todos os lados iguais a gente chama de caso LLL, que é lado igual, lado igual, lado igual. Se for 2 lados e um ângulo igual, a gente chama de caso LAL, que é lado, ângulo, lado. Lado, ângulo, lados iguais. E o último caso é um lado, 2 ângulos iguais. É o caso ALA. 2 lados, 2 ângulos e um lado igual. Ângulo, lado, ângulo. Tudo bem? Caso lado, lado, lado. Caso lado, ângulo, lado. E caso ângulo, lado, ângulo. É isso, pessoal. Esses são nossos 3 casos de congruência para triângulo, que lembra que a gente está vendo só para triângulos congruências. Essas são as regrinhas que a gente vai ter que verificar para ver se as figuras são ou não congruentes. E é isso. Dúvidas, injúrias, lamentações? Espero que não, mas se tiver, próxima aula a gente resolve isso. Aquele abraço.